encontraremos descanso para as nossas almas. E nós pedimos, venha nos ajudando, venha nos ajudando, venha nos ensinando. Oh, aleluias. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que era meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração, deixa eu me derramar, tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance.
deixe só. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Só a igreja. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Aplauda ele bem forte, que ele merece. Pode sentar aí no seu lugar. Em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai nós temos liberdade para adorar e ouvir a sua voz. Amém. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia lá em 1 João. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. 1 João capítulo 3. A Josiane estava me falando aqui que ela vai casar, irmão. Você está sabendo disso? Vai casar. Ela disse assim: pastor, nós vamos marcar o casamento. Eu digo assim: a gente já marcou e vocês nem sabem. A gente estava ali, acho que foi na quarta-feira, foi, irmão Josué? Ela não veio, a gente já organizou o casamento, organizou a casa para fazer, sem pedir a opinião do noivo, que ele não faz agora o que eles querem, ele faz o que a gente manda. É brincadeira, mas a gente já estava organizando mesmo, não era, dona Geliane? Era, a gente estava ajeitando aí para fazer a casa, aí a gente já tem o predeiro, tem um ajudante, tem tem um lote. Você sabia que tem um lote? Tem lá na VS10, um lote bom lá para fazer uma casa, né? Já ajeitamos até a quantidade de cômodo, porque a gente preparou de acordo com, como é que diz, de acordo com os nossos recursos. E aí você vai ajeitando, aí daqui um dia nós vamos comer carne assada. Amém, irmão? Você sabia que ela vai casar, não sabia? Se não sabia, agora está sabendo. Olha o noivo dela ali do lado, ó. Homem de Deus, gente boa. Eu já estou gostando dele mais do que ela. Agora ele pode largar ela, só não pode largar a gente. Poxa, tá aí, tá ajudando aí, tá animado, graças a Deus por isso. E vai continuar assim até o fim, mas não vai largar ela mais não. Agora ele casou, ele vai casar com ela, vai casar com a família dela e vai casar com a igreja. Não é assim, irmão Marciano? Agora vai dar trabalho, porque se ele separar, nós vamos atrás dele onde ele estiver. É para a morte, né? Só a morte. Se ele quiser separar, nós fazemos uma oração para Deus levar. E vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Amém, Samuel? Um cara ajeitado. Samuel, se você não sabe, ele toca violão, toca bateria. Aí, daqui um dia ele está aí com a gente aí, louvando, adorando a Deus no altar. Não é? Aí de vez dizer, pastor, o que precisa fazer para a gente ajudar aí? Eu digo, eu preciso te observar primeiro. Porque se continuar do jeito que está, é bênção e vai estar com a gente aí para cima e para baixo. Amém? E outra coisa, irmão, a gente vai estar fazendo aí o culto no lar. E eu quero que você já prepare o seu coração para a gente estar fazendo lá na sua casa. Um momento de louvor, palavra de Deus, celebração, coisa boa. Amém? A gente vai convidar a sua vizinhança. Aí tá os obreiros aí disponíveis para fazer aquele evangelismo, convidar lá para a sua casa. Você lembra que o Pedro, ele deu algo para Jesus? O que ele deu?
Quando Jesus viu ele tinha acabado de pescar. O que o Pedro emprestou para Cristo? O barco, não foi? E a Bíblia diz que ele pegou muitos peixes. Hoje a gente não pesca mais peixe, a gente pesca quem? Almas. Então você vai emprestar a sua casa para Jesus, não é para mim não. E aí a gente vai fazer aquele evangelismo bonito, aquele louvor, aquela palavra, aquela oração para Deus libertar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém, irmãos? E aí quem quiser vir, pastor, que venha. Quem não quiser, vai receber a bênção lá na sua casa. Mas a gente não vai deixar de levar a palavra de Deus. Tá certo? Então você vai emprestar a sua casa. Depois a gente vai organizar certinho o dia. E aí a gente vai estar passando para a igreja. E quem quiser, quem tiver disponível para ceder o seu lar para a obra, a gente vai estar fazendo esse culto lá. Vamos à palavra de Deus? 1 João capítulo 3, versículo 15. Acharam o versículo? Diz o seguinte: qualquer que aborrece o seu irmão é o quê? É homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Presta bem atenção, olha para cá, que a gente está nas obras da carne e o homicídio faz parte das obras da carne e é algo que Deus não se agrada. Talvez você assista os jornais e geralmente você vai ver muito a respeito disso. Fulano matou cicrano, ou fulano foi assaltar, acabou matando outro. E muitas vezes até o coração da pessoa fica indignado com aquela situação, porque o mundo que a gente vive tem muita violência, sempre teve, irmão. A diferença é que hoje a informação está mais fácil, mas violência sempre teve. Para uma informação chegar até você demorava tempo. Você lembra que você fazia a carta e enviava e demorava dias para vir a resposta, porque você esperava ainda o correio levar. E antes não tinha televisão, né? Então a informação era boca a boca. E às vezes quando ia chegar nos seus ouvidos, né, já não tinha mais informação nenhuma, porque ali já tinha cessado, demorou demais e a notícia foi embora. Então veja bem, hoje nós temos muitas informações. Tem no Face, nas redes sociais, tem no WhatsApp, tem na televisão, de violências que não são poucas. Só que não é só esse homicídio que faz com que a pessoa perca a salvação. E tem gente que ela leva a sério esse pecado, é da pessoa que mata o outro fisicamente, mas ela não observa o coração dela e ela não vê que dentro dela ela tem matado muita gente. No coração dela já tem muita gente morto. Como tem filho que mata o pai no coração, ele já não quer mais saber do pai, porque o pai não foi bom para com ele, e às vezes até mesmo depois do pai arrependido pelo que fez, o filho ainda assim começa a jogar certas coisas na cara do pai e não quer perdoar. E a Bíblia diz que todo aquele que guarda mágoa, guarda ressentimento, guarda o ódio, ele é um homicida. Ele vai receber a mesma porção que aquele que assassinou a pessoa fisicamente, ele vai receber a mesma porção dessa pessoa, porque ele tem assassinado o outro no coração. E não só isso, irmão, toda pessoa que tem uma raiva, tem uma mágoa, tem um ódio no coração, ela começa a difamar a integridade do outro. Tem a questão da ira, da raiva e tem o ódio, que o ódio é algo mais profundo. O ódio é aquele sentimento de vontade que a pessoa morra. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar: eu quero mais é que o fulano morra. Você já ouviu alguém dizer isso? É porque no coração da pessoa já tem um ódio ali dentro. Então tem a situação que a pessoa guarda até por um tempo. Ninguém consegue perceber que ele ou que ela tem ódio. Às vezes tem pessoas que você conversa com ela e a vontade dela era de matar você e você não sabia. Está amarrado, amém? Diga assim: está repreendido em nome de Jesus. Ninguém vai me matar. Mas a pessoa conversa normal, como quem não quisesse nada. Você lembra do Caim e do Abel? Foi um irmão que matou o outro, né? O Caim matou o Abel. E o interessante é que o Caim chama o Abel para ir para um certo lugar e ele não dá a entender que ele queria matar o irmão.
Ele agiu na maior naturalidade possível, de uma forma que fez com que o irmão sentisse a confiança de estar perto dele. E ele acabou matando o irmão, porque no coração tinha esse ressentimento. Mas hoje, um exemplo, na lei, antes, na lei que eu digo, na lei de Moisés, no Antigo Testamento, aquele que matasse uma pessoa, ele era digno de quê? Você sabe? Um CD para quem acertar. Digno de morte. Então ele era condenado à morte. Mas se ele matasse a pessoa fisicamente, hoje nós vivemos pela graça, e é duas questões na graça que mudou. Que no caso é o homem que deseja a mulher no seu coração, ao desejar ele já está cometendo adultério. Antigamente era só se a pessoa se envolvesse com a outra no corpo, tivesse o ato sexual e tudo mais. E aí já era considerado adultério. Hoje não. Só a pessoa desejar, às vezes a pessoa pensar no ato com o outro, com a outra, a Bíblia diz que ela já cometeu adultério. Da mesma forma é nesse caso. Então a pessoa diz assim: pastor, nunca matei ninguém. Faz igual aquele meme que estão fazendo aí. Como é que é? Será? É assim, né? Eu nunca matei ninguém, pastor. Será? Porque às vezes tem gente que está matando e não sabe que ela está matando, irmão. E isso vai afastando a pessoa de Deus sem ela entender ou sem ela perceber que ela está longe do que diz a Bíblia aí. Longe de quê que ela está? Da salvação. Jesus se sacrificou por mim e por você para que a gente tivesse a salvação. Mas se nós colocamos o ódio no nosso coração contra o nosso irmão, como diz a Bíblia, que o irmão é aquele que anda com a gente, aquela pessoa que anda com você, que é da mesma fé que você não tem que ter raiva dela. A gente tem que suportar uns aos outros. Esse deve ser o nosso comportamento. A gente tem que amar a todos, quanto mais aos irmãos da fé. Nós precisamos ter isso no nosso coração, porque isso vai mostrar que nós pertencemos a Deus e que nós não somos homicidas. E geralmente, por que a pessoa traz para o coração dela a mágoa? Porque começa com a mágoa, com um ressentimento. Porque o outro fez algo que ela não gostou, que ela não aprovou, que ela acha ou que ele acha que não é certo. Você pode até ver que na questão da política tem muito isso. Tem muita gente, uma com raiva da outra. É duas coisas, irmão, política, religião e futebol, que causa mágoa no coração das pessoas. Tem outras mais? Tem, mas isso assim acontece com mais frequência. Tem gente que briga, diz que o bom é o Lula, bom é o Bolsonaro, bom é Jesus, amém? Fala para essa pessoa que está do seu lado, bom é Cristo. Então, exemplo, se a pessoa, tem gente que se eu falar para ela do Bolsonaro, ela já fica com raiva de mim. E tem gente que se o outro falar para ela do Lula, ele já fica com raiva dela. Irmãos, são opiniões que cada um tem, e isso não pode me atingir, nem pode atingir você. Cada um tem sua opinião, sim ou não? Cada um tem seu entendimento. É igual na palavra de Deus. Eu estou pregando aqui, eu estou mostrando, eu estou falando o que eu entendi, o que Deus me revelou, o que eu entendo que é certo. Mas tem gente que não recebe isso. Ela não vai aceitar, ou ele não vai aceitar essa palavra, essa pregação, porque ela não acha certo, ele não acha certo. E a pessoa acha que ela vai estar certa, ok, se ela está certa, ou se ela entende que está certa, se ela acha que está certa, que ela fique com as suas razões. Mas nós precisamos atentar, como disse Jesus, como diz a palavra de Deus: filho meu, inclina os teus ouvidos para as minhas razões. Nós temos muitas razões, mas a nossa razão só vai até onde a razão de Deus opera, irmão. Então, se veio a razão de Deus, a minha razão já não vale mais? Não vale mais nada. Então eu tenho que dar ouvido ao que Deus me fala. Como uma certa vez eu estava pregando a respeito, eu estava falando, dizendo que Deus não estava no controle de tudo, e uma pessoa disse assim: pastor, eu discordo com o senhor. Eu digo: não tem problema, pode ficar tranquilo que a gente vai continuar sendo amigo da mesma forma. É algo que, se o Espírito de Deus não revelar, não vai adiantar eu bater boca. Você lembra do Estevão, que ele estava tentando abrir os olhos de quem estava cego?
que ele estava falando ali de Jesus, pregando o evangelho, e ele insistiu com aqueles homens. O que aconteceu com Estevão? Ele foi o que, irmão? Apedrejado. Então mataram ele porque não concordaram com o que ele falou. Acabaram com a vida dele. E isso vai acontecer. Nós temos divergência de opiniões. Agora, o que não pode acontecer é de eu pegar aquilo que você falou e ficar ofendido com aquilo. Cada um pensa de um jeito, pensa de uma maneira. Então, exemplo, se Deus opera em você e se Deus opera em mim, esse Espírito vai nos convencer daquilo que é certo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e de que mais? E do juízo. Então, aquele que é de Deus vai dar ouvido a quem? A Deus. Quem é de Satanás vai dar ouvido a quem? Aí eu pergunto, todo mundo é de Deus? Não foi o que Jesus falou. Tem gente que é de Deus e tem gente que é do diabo. Mas diga comigo, graças a Deus que eu sou de Jesus. E no meu coração não vai ter nenhum ressentimento. Porque eu sei que Deus opera em todos, Deus age e Deus pode se manifestar. Mas naquele coração que tem a mágoa, que tem o ódio, tem uma coisa que ele vai deixar de experimentar, é o manifestar de Deus. E se a gente não se livrar disso, nós perderemos, como diz aí a Bíblia. O que nós vamos perder? A vida eterna. É aquele coração que, se chegar a partir desse mundo magoado, ele não vai herdar a salvação. Pode ter feito a obra, não é porque a pessoa é obreiro, não é porque a pessoa é pastor, que a pessoa vai ser salva, não. Nós não somos salvos pelas obras. Tem gente que é pastor e está com o coração contaminado. Tem gente que é obreiro e está com o coração contaminado. Tem gente que é membro e está com o coração contaminado. Eu vi um rapaz, um jovem falando, jovem não, quando ele era jovem, ele já está bem de idade, acho que tem para aí em média uns 40 anos. Ele disse assim, eu cheguei a me desviar e eu era o desviado mais crente que tinha na igreja. Mas por que ele disse que ele era o desviado mais crente? Porque ele não perdia um culto. Todo culto ele estava presente. Aí eu pergunto para você, o que diz que a pessoa é salva? É a frequência dela na igreja? É isso? É a igreja que ela frequenta? É isso? É o que ela vive da palavra de Deus que vai mostrar que a pessoa é salva. E a Bíblia diz que aquele que tem os ensinamentos de Deus e ouve, esse é filho de quem? De Deus. Quem é filho de Deus, ouve a Deus. Quem é filho de Satanás, ouve Satanás. Mas você é filho de Deus, assim eu creio. Amém, Jesus? 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Deixa eu abreviar aqui que o nosso tempo pela noite já é mais curto, né? Se bem que pela manhã hoje eu terminei cedo. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. O que Deus é, irmão? Então, exemplo, se a pessoa tem amor no coração, quem é que está nela? Mas se a pessoa tem ódio, não fala. Você já entendeu. Então, exemplo, a Bíblia está dizendo, não adianta eu falar, eu conheço a Deus, se eu não consigo amar. Mas pastor, o senhor não entende como que é a pessoa é ruim de lidar, é difícil de lidar. Não importa, Jesus não falou que a gente tem que amar só quem é bom. Todo mundo é mau, irmão. Todos nós temos alguma maldade que precisa ser retirada e precisa ser resolvida. Todos nós precisamos mudar muita coisa na nossa vida. Não é à toa que a gente vem para a igreja, é para a gente ser alguém melhor. Amém? Porque a gente tem defeito. Eu digo para você que se a gente não tivesse defeito, a gente estava no céu. Vai chegar um dia, amém, irmão Marcelo? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o que Deus fez? Tomou para si. Então, enquanto você não for perfeito, Deus não vai te levar. Olha, dona Angela? No dia que você partir é porque você já está pronto para ir com Ele. Mas enquanto isso, nós estamos aqui e temos que lidar uns com as falhas dos outros. Quando alguém pisar no seu pé, o que Jesus manda você fazer? Bate nele, pisa no pé dele, arrebenta ele. É assim que ele fala?
Ama. Ô irmão, o senhor não quer pisar no outro pé? Mas tem gente que não. A pessoa fica chateada, fica magoada. E muitas vezes por quê? Porque o outro não concorda com ele, irmão. Porque o outro não está fazendo o que ele acha que é certo, o que ele acha que tem que ser feito. Nós não somos o dono da razão. Quem tem razão é Deus, nós não, irmão. A gente falha. Às vezes a gente vai falar algo que a gente está certo, que aquilo está certo. E mais na frente a gente vai ver, nossa, como eu fui tolo, mas eu estava errado. E a gente precisa entender isso. O que a gente deve fazer, como Jesus falou, não é condenar ninguém, é amar as pessoas. Quanto mais defeito a pessoa tem, mais ela vai precisar ser amada. Porque de acordo com a Bíblia que eu leio, essa Bíblia diz que o amor tudo suporta. Então, se eu amo, eu suporto muitas coisas. Você pode ver que a mãe aguenta muita coisa, não aguenta? Uma mãe suporta coisa, não suporta, irmão? Por que ela suporta? Porque ela ama. Então, se você ama o seu marido, você vai suportar ele. Cadê os homens? Diga, graças a Deus, pastor. Ainda bem que o senhor trouxe essa palavra. Então, se o homem ama a esposa, ele vai suportar ela. Se você me amar, você vai me suportar. E se eu te amar, eu vou te suportar. Não tem nada, irmão, que possa vencer o amor. Não tem nada que possa vencer aquele que tem amor no coração. Tudo que Satanás mais quer é contaminar aquilo que Deus falou para você guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as saídas da vida. Então a pessoa pode conhecer a Bíblia, mas se ela não amar, a palavra de Deus diz que ela não conhece a Deus. Pode ler e entender a Bíblia, entre aspas, falando, de Gênesis a Apocalipse, explicar direitinho, pregar uma maravilha, mas se ela não guardar amor, ou não ter o amor no coração dela, e não guardar o coração dela, para não entrar ressentimento, a palavra de Deus diz que ela não conhece a Deus. Pode frequentar a Igreja da Graça, pode frequentar qualquer outra denominação, mas se ela não tiver no coração o amor, é o que diz a Bíblia, ela pode me conhecer, ela pode conhecer você, mas Deus ela não conhece. Então o que tem que ter no nosso amor, ou no nosso coração? O amor de Deus. Isso é o mais importante, na igreja, na família, em qualquer lugar. Sem amor, você não convive com ninguém, porque todos erram, todos falham, e todos têm defeito, e a gente precisa amar todos, não alguns. Então, de acordo com o que diz a Bíblia que nós lemos, pega na linguagem de hoje, vamos ver como é que está aí, para a gente ir para outra parte, para a gente adiantar, vamos seguir em frente. Tem um ditado que diz que atrás vem gente. Quem não ama, na linguagem de hoje, não o conhece, pois Deus ele é amor. Aí eu quero que você pega comigo lá no livro de João, capítulo 6. Como diz o paraense, o 6. O que Judas era? O Iscariote. Ele era o quê? Era um obreiro, né? Ele era um obreiro. João 6, abre aí, 70. Nós vamos ler o 70 e o 71. Diz assim: respondeu-lhe Jesus. Qualquer coisa você olha no monitor para a gente não demorar. Não vos escolhi a vós os 12. Aí o que ele disse? E um de vós é o que, irmão? Nossa, quem foi que falou isso? Jesus. Olha, Judas estava bebendo cachaça, Judas estava usando droga, Judas estava se prostituindo, mas a Bíblia diz que ele era o quê? Nossa, ainda bem que você não é um diabo, amém, irmão? Você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, olha. Aí a palavra de Deus está falando que quem falou para ele foi o próprio Jesus. Um de vós, irmão, e eu creio assim, o Judas talvez ele não entendeu aquela palavra, talvez ele não achou que era para ele. Inclusive a Bíblia diz
Examine o homem a si. Eu estava citando hoje para uma pessoa que a gente conversou com ela. Eu disse, irmão, tem gente que eu prego e ela fica com raiva de mim. Aí a pessoa diz, não, pastor, mas é a palavra de Deus. Eu digo, pois é, mas ela não fica com raiva da palavra de Deus, ela fica com raiva de mim. Eu falo, eu digo o que tem que ser feito, eu mostro na Bíblia, mas a pessoa, ela fica indignada comigo, e o interessante é que ela acha que ela está com raiva de mim, mas não é. É como se ela tivesse com raiva do próprio Deus, porque é Deus que nos corrige, é Deus que nos açoita. Então, quando Deus dá a palavra, o que nós temos que fazer? Examinar se nós não estamos dessa forma. Será que eu não estou assim, Jesus? Me ajuda a entender o que está no meu coração. Talvez tenha algum ressentimento, alguma coisa que eu não estou vendo. É assim que a gente tem que fazer, irmão. Mas sabe o que tem gente que faz? Ela fica, a palavra está sendo pregada, ela fica pensando no fulano de tal, ela diz assim, isso aqui era para o fulano lá. E ela não olha, ou ele não olha para o coração dele, para o coração dela, porque a pessoa acha que ela está certa e que ela não erra e que a palavra não é para ela. Para quem é essa palavra que veio hoje? Para todos quanto está ouvindo. Então diga assim comigo, essa palavra, ela é para mim. Não pense mais ninguém a não ser em você, porque Deus quer tratar com a gente. É comigo e com você que Ele quer tratar. E a gente tem que guardar para não surgir ressentimentos, porque isso vai crescendo e vai gerar o ódio, e esse ódio tira de nós o Espírito que nos foi dado. E a Bíblia diz, não apagueis o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Se a gente chegar no céu sem a presença desse Espírito, a gente não entra. E a porta do céu, ela é como? Ela é estreita, não é larga. Por que ela é estreita? O que quer dizer? Não passa qualquer coisa. Então, um coração magoado não pode passar por essa porta. Um coração magoado que tem raiva, que tem mágoa, que tem ódio, não pode passar, porque é uma pessoa que é homicida. Nunca atirou em ninguém, nunca deu uma facada em ninguém, mas já matou muita gente com ressentimentos, com raiva, com ódio, que tem deixado penetrar o coração. Então Jesus falou, e um de vós é do diabo. Eu quero que você pare para prestar atenção, que Jesus não está falando de quem estava longe, Jesus estava falando de quem estava perto. O Judas estava perto e era alguém que estava lá seguindo Jesus, largou tudo para andar com Cristo, mas não largou o que estava no coração dele para Jesus agir, para Jesus operar. Não quis ouvir o que Jesus tinha para falar. Não adianta você vir na igreja e não estar disposto a ouvir o que Jesus tem para falar com você. Mas se você vem, ainda que seja um dia na semana, e você vem na fé que Deus vai falar com você, Deus fala, irmão. Deus fala com você, eu digo que fala, mas você tem que estar com o coração aberto para que Ele fale. E disposto a fazer o que Ele vai te mandar fazer. Porque não adianta a gente fazer tudo, mas não fazer aquilo que Jesus mandou. A gente pode ser bons religiosos, bons frequentadores de igreja, mas se não estamos dispostos a liberar o perdão, a gente não é de Jesus ainda. Ou se foi, deixamos de ser. Temos que estar pronto para perdoar. Constantemente as pessoas vão te ofender, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, em qualquer lugar, vai ter pessoas para te ofender. E você vai estar lá, disposto a perdoar. Por quê, pastor? Porque você serve a Deus hoje, e hoje quem está em você é esse Deus que é amor. E de acordo com o que eu entendo, com o que eu conheço da palavra de Deus, irmão, uma pessoa que tem o amor no coração, ele não consegue ter raiva. Ele tem, o que ele tem? O sentimento que ele tem é de misericórdia com quem ofende a ele. Ele tem um sentimento de, é como se fosse, pode ser considerado também dor da pessoa, porque a pessoa que tem gente que ofende de propósito, aí já é maldade demais. Tem gente que ela ofendeu sem propósito, ela não tinha propósito de ofender o outro, e ela acabou ofendendo. Então, quando alguém me ofende, se eu tenho a Deus no meu coração, eu vou ter, irmão, dó daquela pessoa de propósito, principalmente quando é de propósito, porque eu sei quem está usando ela para me ofender. Como disse Jesus, o Judas era de quem? De Satanás. E um de vós é um diabo. Versículo 71. Olha só.
E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. A Bíblia não diz, mas pode ser, não está dizendo aqui, tá, irmão? Mas é um entendimento meu. Isso aqui é meu, não vi isso aqui na Bíblia. Mas pode ser que o Judas tinha algum ressentimento no coração a respeito de Cristo. Se hoje tem gente que tem raiva, né, do pastor, tem gente que tem raiva do filho, tem gente que tem raiva da mãe, será que talvez o Judas não se ofendeu com algo que Jesus falou? E aí guardou aquilo, aí diz assim, agora você vai ver, eu vou te entregar, seu miserável, seu infeliz, você está indo contra mim. E é isso que acontece, quando nós somos repreendidos, pode surgir aquele sentimento de raiva contra a pessoa. Toda vez que você é repreendido, se controla e não deixe entrar no seu coração nenhuma mágoa. Às vezes tem mulher que fica com raiva do marido porque o marido corrigiu ela, sendo que ela está errada. Olha só que interessante, a pessoa está errada, mas ela ainda fica com raiva porque foi corrigida. É incrível, a gente é incrível. E aí vice-versa, o filho tem raiva do pai porque o pai corrige, porque o pai repreende ele. Eu estava conversando com minha esposa e aí a gente estava falando a respeito, né, do passado. De vez em quando é bom a gente voltar lá atrás para a gente ver como a gente mudou, né? E a gente era meio perturbado, perdido. E ela disse assim, eu ia sair com as minhas amigas. E quando ela chegava na casa das amigas dela, a mãe da amiga estava repreendendo, dizendo assim, olha, você não sai, minha filha, fica aqui em casa. Aí os mais antigos tinham aquele ditado, boas Marias fazem quem sua casa está em paz, é mais ou menos aí. E aí você não sai, fica aqui, não vai, e lá fora é perigoso, é assim assado, repreendendo, corrigindo a filha. E ela estava no coração, como eu queria ter uma mãe que me falasse assim. E às vezes o que estava sendo repreendido estava guardando o que no coração? A mágoa da mãe, porque a mãe estava repreendendo, não queria deixar a pessoa ir para onde ela queria ir. Irmão, quantos têm falta de uma repreensão de um pai que não teve? Porque na repreensão também é uma demonstração de amor, mas tem gente que não vê. E aí mais na frente a pessoa vai sentir falta. E aí talvez pode ser que seja tarde. Ao invés de amar o pai que repreendeu, que corrigiu, é claro que tem uns, irmão, que espanca, que maltrata, aí já é demais também. Só que mesmo assim, não devemos guardar ou levar isso para o coração. A gente precisa estar disposto a perdoar, pronto para perdoar, para que Deus possa fazer a obra dele na nossa vida. Então, de acordo com o que diz a palavra, o Judas era de quem? De Satanás. É o que diz a Bíblia. Como o próprio Deus diz, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão aonde? No reino. Então não vai adiantar eu dizer assim, Senhor, eu te adoro, exaltado, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas no meu coração tá, tomara que o irmão Marciana morra, suma da minha frente, desapareça. Tá certo isso? É só um exemplo, eu não quero que ele morra não, eu quero que ele viva. Eu quero que ele fique com a gente aí na mesma fé. Mas eu estou dando um exemplo, irmão. Não vai resolver, você pode orar, pode se consagrar, pode aparecer na igreja todos os dias, que não vai adiantar. A pessoa está dando ouvido às vezes a Satanás. Lucas 22, provavelmente nem Judas sabia de quem ele era, de que ele era de Satanás, né? Vai falar para alguém que ele é de Satanás, não fala não, porque senão você vai ver. Pode me falar que eu sou de Satanás, de quem for, que para mim não vai fazer diferença. Eu não sou porque a pessoa me diz. Agora, se eu estou indo contra a palavra, aí sim, aí eu tenho que estar preocupado, porque aí eu vou estar, nesse caso aqui, como Jesus fala que ele era um Satanás, ou que ele era de Satanás, é porque ele estava indo contra o evangelho e estava fazendo tudo que Satanás falava. Então, quem é de Deus faz o que Deus fala. Quem é de Satanás fala o que Satanás fala. Lucas 22, 3. O que diz aí? Entrou, porém, quem que entrou? Em quem? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número de quem?
dos 12. Então Judas era o obreiro que não fazia a vontade de Deus. Como pode ter um membro que não faz o que Deus direciona para ele? E a principal coisa que Deus manda você fazer é guardar o seu coração para não entrar a mágoa, não entrar o ódio. Se livra disso o mais rápido possível. Para quê, pastor? Para que Satanás não entre em você. Irmão, isso é sério. Você entendeu a seriedade da coisa? Satanás até aqui não tinha entrado em Judas, mas chegou uma hora que ele, é como se ele tivesse atingido assim o limite de tudo. E Satanás viu uma brecha. Então a Bíblia diz: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Aqui em Judas entrou Satanás, mas nos outros 11, quem foi que entrou? Por que entrou o Espírito Santo? Porque eles faziam o que Jesus mandava. Não que eles não errassem, você pode ver que eles erraram muito, sim ou não? O Pedro errou demais, irmão. Um dos que mais acho que errou foi o Pedro, e foi um grande homem de Deus, porque ele era daquele que errava, mas ele se arrependia, ele sabia que estava errado. Quando ele era repreendido, ele não ficava questionando, pedia o perdão e mudava o comportamento. E já tem aquele que é repreendido, ele acha que está certo e diz que o pastor está errado, ou que o irmão fulano de tal está errado, e ele nunca erra, ele sempre é o dono da razão. Aí tem problema, aí a pessoa tem que analisar, porque vai chegar uma hora que quem vai entrar na pessoa? Versículo 4. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Não, aqui não quero pegar aqui não. Agora nós vamos lá para o João capítulo 13, é aqui que eu quero pegar. João capítulo 13, versículo 27. O Judas era tão espiritual que até da ceia ele participava. Até da ceia o homem participava. João 13, 27, o que é que diz aí na sua Bíblia? E após o bocado, entrou nele, mais uma vez, o que é que diz que entrou nele? Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Quando Satanás entrou nele, Jesus disse: o que tem de fazer, faça. Aqui Jesus já não estava falando mais para o Judas. Lá em Lucas, onde a gente leu, e um de vós é o diabo, Jesus estava falando para o Judas. Já aqui, ele já não estava mais falando com o Judas. Com quem Jesus estava falando? Com quem estava nele. Quem era que estava nele? Então Jesus estava falando para Satanás: o que tem de fazer, faça. Ô irmão, não seja alguém que é instrumento de Satanás para destruir vidas. Seja alguém que é instrumento de Deus para ganhar almas. Amém? Porque quando Satanás entra na pessoa, a disposição que ela tem é de destruir vidas, acabar com a integridade dos outros, acabar com a imagem dos outros, é isso que tem no coração. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra, a pessoa se compadece do outro, ora pelo outro, deseja que o outro se levante, deseja que o outro mude, deseja que o outro alcance a salvação e seja grandiosamente usado por Deus. Ela nunca vai desejar, ele nunca vai desejar a morte de quem quer que seja. É aquela pessoa que olha para o presidente e diz assim: que Deus salve a vida dele, tem misericórdia. É aquela pessoa que olha para os ministros, mesmo que eles estejam errados, ele faz ao contrário, ele não critica, não pode até às vezes criticar, né? Mas ele não vai guardar ressentimento no coração e não vai desejar que eles morram, vai desejar que eles ouça o que Deus tem para falar e que eles alcancem, irmão, a mudança e a transformação para a vida deles. Eles vão pedir, quem é de Deus vai pedir que Deus tenha misericórdia. Jesus compadece daquela alma, tenha misericórdia, muda aquela pessoa que está seguindo, como diz aí um camarada, está perseguindo a igreja. Quem era Paulo, irmão? Paulo era alguém que concordava com a morte do povo de Deus. Olha só, quando Paulo se converteu, o que aconteceu quando ele se achegou à igreja? Receberam ele de braços abertos. Hoje, se acontecer isso, acho meio difícil muitos aceitarem um Paulo da vida, que concordava com a morte dos outros, ou que perseguia a igreja. Hoje a pessoa muda, como eu vi um camarada aí, eu não sei se você viu aquele camarada que ele faz propaganda na frente das lojas, aparece muito na rede social ele, bem maguinho assim,
É mais magro do que nós, irmão Marciano. Você já viu ele? Ele usa umas calças apertadinhas. O cara se converteu, irmão. Tem gente que fala mal. Às vezes tem pessoa que diz, mas isso aí é baixada. Olha só. E eu digo para você, quem fala isso é crente. E não vai muito longe. Aí isso e aquilo outro, em vez de dar graça a Jesus, oh, mas o Senhor é maravilhoso, converteu o camarada, Deus conserva o coração dele. Quem ama faz isso, irmão. Quem não ama, vai aguentar não, pastor. Logo, logo ele está de novo aí. Vai aguentar não, fulano. Logo, logo ele está de novo aí fazendo tudo que é errado. Olha só, que maldade que a pessoa tem no coração. Pode até fazer, irmão, mas não faça isso, nunca faça isso. Ore pela pessoa, Jesus firma os passos dele, firma os passos dela, porque no seu coração tem amor. Amém? Você quer ver o bem da pessoa. Deus não deixa ele se desviar. E se foi um fingimento de Jesus, que o Senhor pega ele de vez, para ele se orientar, para ele se ajeitar. Quem é convertido faz assim. Ainda bem, graças a Deus, fala para essa pessoa que está do seu lado, graças a Deus que você me ama, irmão. Ainda bem que você não tem raiva de mim, porque se você tiver, fala para essa pessoa, se você tiver raiva de mim, Satanás pode entrar em você. O ódio não vai atingir a pessoa que é odiada, o ódio atinge quem odeia. Você já viu Tiririca falando, quando eu amo, mas quando eu odio, eu odio. Então você tem que só amar, você não pode odiar. Não tem como eu amar um e odiar o outro, irmão. Ou eu amo ou eu não amo. Com um exemplo, quando a pessoa, vamos supor que eu amo o irmão Marciano, mas eu digo assim, eu gosto do irmão Marciano, eu amo ele. O irmão Luiz, não amo ele não. O irmão Luiz, eu tenho raiva dele. Eu não tenho o amor de Deus no meu coração. Porque na hora que o irmão Marciano pisar no meu pé, eu também vou fazer o que com ele? Eu vou aborrecer ele, eu vou odiar ele. Na verdade, é a questão de interesse. É tipo assim, eu só gosto do fulano porque ele faz o que eu quero. Eu só gosto dele porque ele concorda comigo. No dia que ele discordar, ele não serve mais para ser meu amigo. Ele não serve mais para andar comigo. Aí está errado, sim ou não? A gente tem que amar. Quem julga é só Deus. Aí Deus vai julgar a causa, quem está certo, quem precisa ser corrigido ou não. Mas a nossa obrigação é amar. Isso vai guardar o seu coração e vai impedir com que Satanás tome conta de você. Quantas pessoas estão enfermas, não conseguem ser curadas porque tem uma mágoa no coração? Porque matou alguém espiritualmente na vida dela. Porque assassinou a pessoa. Quantas pessoas não conseguem ter prosperidade na vida porque tem mágoa no coração? Quantos, irmão? Inclusive, tem gente que faz pior. Ele não tem só do irmão, ele tem do pai e tem da mãe a mágoa, a raiva. Pior ainda. O pai e a mãe, a gente tem que fazer o quê? Que a Bíblia diz que a gente tem que fazer? Honrar. Seja bom ou seja ruim, a nossa obrigação é honrá-los, procurar honrar. E aí Deus vai fazer o resto. Então a Bíblia diz, o Judas participou de quê? Da ceia. Então, exemplo, uma pessoa que ela é de Deus, uma pessoa que serve a Cristo, quando ela participa dos momentos que nós temos, dos atos religiosos que temos, oração, a ceia, os cultos, consagrações, quando ela faz isso, quem entra nela? É o próprio Deus. Mas uma pessoa, irmão, que está com o coração contaminado por Satanás, quando ele participa dessas coisas, quem entra, aí já não é Deus. E não é a igreja que vai livrar ninguém. Quem livra a gente dos ataques do inferno é o próprio Deus. Se não for Ele, ai de nós. Se não for Ele nos guardando, se não for Ele nos protegendo, irmão. É Ele que vai te guardar, é Ele que vai te livrar, é Ele que tem te protegido e Ele quer continuar fazendo isso. Mas não deixa contaminar o seu coração. Perdoa. Não custa nada perdoar. E eu fico olhando às vezes, é algo tão simples, e às vezes a pessoa não tem força para isso. Mas por quê, pastor? Porque precisa ouvir o Espírito Santo. Não é o pastor Rafael que vai mudar o entendimento de ninguém, irmão. É o Espírito de Deus. Então, se a pessoa não entende, ela está resistindo a quem? Ao Espírito Santo, como Judas Iscariote estava resistindo. Então a Bíblia diz, depois que ele participou, foi, no caso aqui, o próprio Satanás que entrou. 1 João capítulo 2, versículo 11. Vamos lá.
não seja um homicida, não seja um assassino, mas seja alguém que age de misericórdia. 1 João capítulo 2, versículo 1. Mais uma vez, o que diz aí? Mas aquele que aborrece o seu irmão está onde? Em trevas. E anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou seja, quem tem o ódio, quem tem a raiva, quem tem a mágoa no coração, quem é que está dominando essa pessoa? As trevas. Ele não vai ser dominado por Deus, ele não vai aceitar a palavra que é de Deus. O João está falando mais uma vez. Então, se eu tenho esse sentimento em minha vida, eu posso até ouvir a palavra, mas eu não vou deixar Jesus me dominar. Quem tem que me dominar é Deus, irmão. Você ou serve a Deus ou você serve ao maligno. E a gente precisa servir a quem? Diga comigo: a Deus, pastor. Vou servir a Cristo, vou perdoar. Perdoa. E às vezes é interessante, irmão, que você já viu que geralmente, na maioria das vezes, não é algo grande que faz com que a pessoa fique magoada com o outro. É uma coisinha pequenininha. Às vezes uma palavrinha, um comportamentozinho, uma atitudezinha. O irmão Josivaldo estava contando que um certo dia, até a dona Ivanilde que estava aqui. Você lembra da dona Ivanilde? Ninguém lembra mais, né? É assim mesmo, a gente vai ser esquecido pelos outros. Mas Deus nunca se esquece. A dona Ivanilde, ela sentava aqui na frente. Eu acho que você lembra, né? Aí ele deu um recado para ela que o carro dele deu problema lá fora. Ele disse: pede para o pastor vir aqui olhar, para ele dar uma força aqui, para ele dar uma ajuda. Aí ela foi aqui e disse assim: pastor, o irmão Josivaldo pediu para o senhor ir lá que o carro dele estourou um negócio, daí quer que o senhor olhe. Eu disse, brincando, irmão, depois eu ia, que eu estava resolvendo um negócio, eu disse assim, eu digo: irmã, aqui na igreja eu sou pastor mecânico, eu sou lá na oficina. Ela levou, não sei como que ela levou, mas ela levou o que eu falei. Ela disse: irmão, o pastor disse que aqui ele é pastor, lá na oficina que ele é mecânico. Isso, aí um exemplo, Satanás pegou essa brincadeira que foi feita e queria colocar no coração dele para que ele se machucasse, para que ele se ofendesse, mas ele preferiu dar ouvido ao Espírito Santo. Ele entendeu de outra forma, ele entendeu assim, disse: rapaz, o homem já trabalha o dia todo lá na oficina, vem aqui para trazer um alimento espiritual, eu ainda vou abusar da boa vontade dele para ele estar vindo olhar meu carro aqui? Graças a Deus que ele viu assim, amém, irmão? E não deu ouvido à voz de Satanás. Quando você é ofendido, um exemplo, Satanás fala, mas Deus também fala ao seu coração. Agora, a voz de quem que nós vamos ouvir? Lembra que quando o Caim guardou a mágoa do irmão no coração, Deus não falou com ele? O pecado jaz à porta, sobre ti será o seu, cabe você dominar. Então ele tinha que tirar aquilo dele. Não é orar, Deus tira isso de mim. Não é Deus que vai tirar mágoa, ressentimento, ódio. Quem vai tirar é você. A responsabilidade é sua, porque foi você que deixou entrar. E Deus não vai tirar. Isso é algo que parte da gente. Você pode orar: Jesus, me dá força, que eu vou perdoar a pessoa. Eu não aceito isso no meu coração. Se já entrou, irmão, arranca logo. Porque vai ter um exemplo, tem um tempo. É como se Deus estivesse guardando a pessoa para que ela se arrependa. Tem um tempo ali que Deus vai guardando. Quando ela não quiser se arrepender, aí pronto. Aí Deus vai deixar com que o Satanás entre na pessoa. E vai ter situações que já não vai ser mais a pessoa falando, mas Satanás falando através dela. Que coisa séria. Talvez você já conversou com alguém e nem percebeu que essa pessoa estava manifestada. E às vezes, um exemplo, quando o Satanás entrou no Judas, ele mudou a voz? Ele começou a gritar? Porque geralmente os crentes têm esse entendimento, né? Quando a pessoa manifesta, aí começa o berro, não sei o que, aí bota a mão para trás, e a mão vira aqui para trás aqui. Não, irmão, tem gente que manifesta, conversa com você como se estivesse normal, como se fosse ela falando. E não é ela. Às vezes, a Cal também não vai andar por aí parando. Deixa eu ver se eu acho que o fulano está manifestado. Não faça isso não, né?
Aí a pessoa vai dizer, eu acho que tu até é com um demônio, tu tá falando meio esquisito. Ora por ele, irmão, não vai dizer que está todo mundo endemoniado aí, que não é não. Mas eu estou dizendo que tem situações e tem casos, como foi o caso de Judas. Satanás entrou e o comportamento dele estava do mesmo jeito. Para você ver, os discípulos nem sequer desconfiaram que ele estava manifestado, que Jesus estava falando ali com Satanás. O que tem que fazer, faça depressa. E aí, Satanás assumiu o controle e começou a levar ele para fazer o que ele tinha de fazer, que tem situação que a pessoa vai acabar perdendo o controle. Tem gente que às vezes ela faz a coisa errada, ela não lembra que fez porque ela foi levada, guiada, porque ela já deu o controle total para esse demônio agir, para esse demônio operar, para esse demônio dominar ela, dominar ele. Tem uma certa história que diz que o camarada ia na igreja e toda vez que ele ia na igreja ele manifestava. E o pastor, está repreendido, sai do João, demônio. E aí o demônio saía do João, o João ia feliz da vida para casa, aí voltava no outro culto, está lá o João manifestando de novo. E aí o pastor, demônio, solta o João em nome de Jesus, sai dele. Aí saía, o João ficava bem. E aí um dia o pastor se cansou. Aí o pastor diz assim, João, larga esse demônio, João. Tem gente que não quer largar o demônio, irmão. Isso é coisa séria. Teve um caso que eu vi, no tempo que eu estava auxiliando um pastor. Foi até com o pastor e Celso. O Espírito falou para ele, eu vou sair, mas eu volto de novo. E aí ele disse, por que você vai voltar? Eu digo, porque ela vai atrás de mim lá onde eu estou. A pessoa se prostituía, ela não queria largar a prostituição. Ele disse, eu volto para ela, porque ela vai me procurar. Olha só, irmão. Então uma pessoa que está aguardando qualquer mágoa, ela está procurando o quê? Será que é o Espírito Santo? Eu acho que não. Porque não é esse Espírito que vai manifestar na vida dela. O que tem que ser feito? Libera o perdão. Fala para essa pessoa que está do seu lado, me perdoa. Porque eu não quero que Satanás entre em você. Quem vai te dominar é o Espírito de Deus. Então ele diz aí, mas aquele que aborrece, pega na linguagem de hoje, por gentileza. Linguagem de hoje. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão. A pessoa está cega, porque as trevas estão ali cegando ela. Aí e anda nela e não sabe para onde está indo. Um exemplo, para onde que o Judas estava indo? Entregar Jesus, mas ele não sabia, porque ele estava onde? Na escuridão. Então, tanto que ele teve um certo remorso e acabou até se matando, mas não tinha que se matar, ele tinha que se arrepender e buscar a Cristo, que Jesus perdoava ele. Mas ele acabou se matando, porque não conseguiu se perdoar. Então, exemplo, quem está na escuridão, quem odeia, não sabe o que está fazendo, irmão. É tipo, a pessoa vai degrenir a imagem do outro, e ela não sabe mais, ou ele não sabe mais o que está fazendo, o que está causando, o reboliço que está causando, às vezes até na família. E aí, se a pessoa não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, vamos supor que tem um familiar seu lá, que tem raiva, que tem mágoa do outro. Aquele que tem mágoa, ele vai tentar mudar o seu coração a respeito do outro. E se você não tiver cuidado, você vai deixar entrar essa mágoa também no coração, e vai ser, ao invés de um, vai ser dois contaminados. Então a pessoa faz com que os outros sejam ou tenham a mesma contaminação dela. Você lembra do Covid? Se a pessoa chegasse muito perto, o que poderia acontecer? Quem estava contaminado? Contaminava o outro, né? O que você queria dessa pessoa? Distância, não. Não se aproxima, não. Se você soubesse, teve uma irmã que no tempo do Covid, ela disse assim, pastor, eu não vou para a igreja porque eu peguei o Covid. Você nem sabia. Eu digo, irmã, venha, bota máscara e venha buscar Jesus. Pode vir. Mas a senhora só vai sentar lá atrás de máscara. Fica tranquila lá num cantinho. Acho que tem gente que se soubesse, ela nem vinha na igreja nesse dia. Eu não falei para ninguém que a irmã estava com Covid. Aí a irmã Vivinha da Silva não contaminou ninguém, está tudo bem, graças a Deus, porque o que contamina não é o Covid não, irmão. O que contamina são palavras perturbadoras. Isso contamina. E Jesus falou que não devemos temer o que mata o quê? O corpo. O que mata o corpo? Uma enfermidade mata o corpo, sim ou não? Isso não tem que ser temido, não. A gente tem que temer, irmão, quem pode, um exemplo, nesse contexto, a gente tem que temer quem pode contaminar a nossa alma com palavras de destruição. Então eu tenho que me afastar
se preciso for, daquele que só tem palavras perturbadoras para me falar. Não que eu vou ter raiva dele que me fala, mas eu me afasto para me preservar, mas vou continuar amando, vou continuar desejando que ele se dê bem, que ela se dê bem na vida, que a pessoa aceite Jesus, que a pessoa seja mudada. Por quê? Porque o nosso coração não pode ter isso. O coração do cristão ou de quem está com Cristo não tem isso, porque é um coração blindado, guardado pelo sangue do Cordeiro, não vai guardar esse ressentimento. Então a Bíblia diz, a pessoa anda na escuridão e ela não sabe o que está fazendo, ela não sabe para onde está indo, como tem gente que está indo para o inferno, e ela não sabe disso, ele não sabe disso, e acha que está indo para o céu. Não, eu sou de Deus, eu adoro a Deus, eu oro e o enfermo é curado. Não importa, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Tem gente que está com ódio no coração, com ódio, com mágoa, está orando e tem gente recebendo a cura. Tem gente que está louvando, dando no altar, e gente está sendo batizado com o Espírito Santo quando ela louva, quando ela ora. Mas é batizado, irmão, você não é batizado pelo que eu falo aqui, você é batizado pelo que está no seu coração. É aí que Deus vai te encher, é aí que Deus vai te batizar. Deus olha quem está recebendo, não é quem está entregando, não. Agora, se você recebeu o que não é de Deus, aí não podemos fazer nada, mas eu creio que você quer o que é de Deus. Não ande em trevas. João capítulo 13, versículo 35. A maior prova de que alguém é de Jesus é o amor. Você pode até ver que a primeira virtude do Espírito, lá em Gálatas 5, se eu não me engano, 22, é o amor. Não adianta, você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, o Paulo diz, nada adianta. Pode fazer a obra, pode fazer o que for, mas se falta amor, falta tudo. Aí a Bíblia diz, se tiverem o quê? Raiva um dos outros. O que está dizendo aí? Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são o quê? Ou seja, todos saberão que vocês estão aprendendo comigo, que vocês são meus, você é de Jesus, então aprenda com ele. Mas um exemplo, qual é a maior prova que eu sou dele? Fala comigo, o amor. O amor é a maior prova que eu pertenço a quem? Por quê? Porque Deus, o que ele é? Deus é amor. E a Bíblia diz, quem não ama nunca ouviu e nem o conheceu, mas quem ama sabe quem é a Deus. Eu estou falando do amor sincero, do amor verdadeiro, porque tem amor que é fingimento, não é desse amor, estou falando do amor verdadeiro, é o que diz a palavra. Então você precisa, ou nós precisamos ser discípulo de Cristo, deve haver no coração esse amor verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 13, deixa eu adiantar aqui que já está na hora, 13:5, capítulo 13, versículo 5. Aí a Bíblia diz a qualidade de quem ama, né? Pega aí no versículo 4. Volta lá. Isso, o que está dizendo aí? O amor é sofredor, então quem ama vai sofrer. É o que mais? Benigno. O amor não é invejoso. Na verdade, aqui está falando do amor, mas o exemplo, quem tem o amor de Deus no coração, a Bíblia diz que ele é sofredor. Quem tem o amor de Deus no coração, ele é benigno. Quem tem o amor de Deus no coração, ele não tem inveja dos outros. O exemplo, quando a pessoa está crescendo, ela desejar que a pessoa caia, ou desejar estar no lugar, não, ela vai desejar que a pessoa cresça ainda mais. O amor não trata com leviandade. Quem ama não trata com leviandade, com desprezo, não se ensoberbece. Versículo 5. Não se importa com indecência, não busca os seus interesses, é aqui que eu quero. Não o que, irmãos? Não se irrita e não suspeita mal. Tem gente que ela só anda irritada com o marido. Será que você ama mesmo? Já pensou, irmão? Tem mulher que tem raiva do marido 24 horas. Ainda bem que a dona Graça ama o seu Luiz, né, irmã Graça? Ele estava lá com a senhora, lá na competição, ele largou a senhora e foi embora. O marido podia acompanhar ou não? O senhor não correu não, irmão Luiz? Não? Irmão, o senhor tem que correr, o senhor com as pernas desse tamanho, o senhor chega na frente de todo mundo.
O senhor perdeu o primeiro lugar, o senhor podia chegar em primeiro e ela em segundo. A senhora chegou em segundo, não foi? A senhora lá na... Hã? O quê? Não, mas para correr a vontade é sua. Não adianta Deus querer se o senhor não quiser, não. Aí... Eu estava dizendo isso hoje. Tem gente que diz assim, se for da vontade de Deus, eu estava conversando com minha mãe, né? Aí eu digo assim, vontade, tem gente que fala, vontade de Deus é desculpa para não fazer. Não, tem gente que é verdadeiro, mas tem gente que fala assim, se for da vontade de Deus é porque ela quer uma desculpa, né? Como se Deus não quisesse. Um exemplo, deixa eu perguntar uma coisa, será que Deus quer que você prospere, irmão? Tem gente que diz assim, pastor, não prosperei porque não é da vontade de Deus. Às vezes não, é porque a pessoa é preguiçosa. Ela não trabalha, não se esforça, é uma pessoa ingrata, trabalha em uma empresa, coloca, processa, às vezes a empresa nem falhou, quando falha ok, mas nem falhou com ela. Irmão, e o que a gente planta, a gente vai colher. Então se a empresa for injusta, ok, vai lá, se você quiser fazer, faça, mas se não, você pode até renunciar, rejeitar aqueles direitos que, entre aspas, pode ser que seja seu, mas rejeita e deixa Deus agir. A Bíblia diz que o sogro do Jacó mudou o salário dele 10 vezes. E ele não saiu de mãos vazias. Por quê? Porque Deus agiu na causa dele. Ele não foi perante um juiz. O juiz maior é quem? É o Senhor, né, irmão? Deixa que Deus vai operar na sua causa. Amém, Jesus? Então, olha, a dona Graça estava lá, estava correndo. O senhor já estava cansado? E ela disposta, tá vendo, irmão? 15 quilômetros foi, irmão? Subir na serra, que dá mais de 15, subindo dá mais de 15. É o dobro. Eu só de ver o vídeo eu já cansei. O negócio é sério. A gente podia fazer uma maratona aí com os crentes, né, dona Gil? Caiu, desmaiou? Misericórdia. Misericórdia. E a senhora já voltou com as pernas balançando assim, bora que eu quero ir. Graças a Deus que Deus... Aí, tá vendo? Que benção, né, irmão? Satanás queria tirar a sua vitória, tá vendo? Mas não tirou. Ganhou o troféu. Segundo lugar ainda. Mesmo com tudo isso, ainda chegou em segundo. Se não tivesse acontecido, tinha chegado em primeiro. Mas graças a Deus que Deus foi com a senhora. Irmão, e a gente tem que andar, né? Isso é necessário. Então veja só, quem ama não se irrita. Quem ama tem compaixão, tem misericórdia. Quem ama espera, tem paciência. Então você tem que ter paciência comigo, eu tenho que ter paciência com você. Você tem que ter paciência com o seu filho tem que ter paciência com você. Porque tanto como erra o filho, também erra quem, irmão? Erra o pai, erra a mãe. Sim ou não? Todo mundo erra. No dia que a gente entender isso, que nós não somos perfeitos, nosso coração não vai se ofender mais com facilidade. Porque todos vão errar contra nós. Pega lá para a gente acabar. Mateus capítulo 18, versículo 6. Como diz o paraense. O irmão Luiz não quer correr, ele está dizendo assim, se for da vontade de Deus, olha só, irmão. A Josiane, eu disse aqui. O irmão Luiz já pensou, de carro, o senhor já cansa pisando no acelerador, né, irmão Luiz? 17 minutos. Gastaram quantos minutos até lá? Foi 2 horas. Pronto. E o senhor não quis ir? Olha aí, tá vendo? Deus lhe deu força. Deus lhe deu força.
O irmão Luiz, ele vai jogar bola com a gente, né, irmão? O senhor vai ser o goleiro, o senhor fica o goleiro não faz quase nada. O goleiro só dá uma pulada aqui, pega ali. O senhor já vai se exercitando, vai dar uma hora que o senhor vai dar vontade de sair jogando bola. O senhor desse tamanho, o senhor, ninguém quer encostar no senhor não, irmão. Ninguém quer chegar perto. E aí o senhor vai ficar no nosso time. Né, não, irmão Elinaldo? Vamos botar o irmão Luiz no nosso time, vai ser o senhor, o irmão Marciano, o irmão Luiz. O Mário, você joga bola, Mário? Só de carne. A sua esposa joga melhor do que você. O Samuel, olha só o tanto de homem aí. Olha aí, tem homem demais já. O irmão Laílson não joga nada não. O irmão Laílson, você viu o tamanho do busto dele ali, ó? É o goleiro? Mas o goleiro a gente já tem, que é o irmão Luiz. Agora o senhor vai ter que... O senhor, enquanto isso, o senhor vai tentando diminuir essa barriga aí. Acharam Mateus 18? Misericórdia, hein, pastor? Fica falando mal da vida dos outros. Não vai ficar com raiva de mim não, irmão. Eu estou brincando. É brincadeira, irmão. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mô de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Olha só, um exemplo, vamos supor que alguém se magoa comigo de algo que eu fiz, e essa pessoa não consegue me perdoar, e ela vai sair disseminando certas coisas na igreja. O que ela vai estar fazendo com aqueles que têm fé? A pessoa acha que ela vai estar afastando a pessoa de mim. Não, ela vai estar afastando a pessoa do próprio Deus, porque a pessoa vai colocar no coração do outro certas mágoas a meu respeito. E aí o que vai acontecer? A Bíblia diz que melhor seria com que tal pessoa acabasse com a vida dela. A punição seria menor. E isso é sério, irmão. A mágoa é algo muito sério, que tem gente que não leva tanto a sério assim. Cuidado com isso. Preserva o seu coração, que é o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Pode ser que não tenha, mas pode ser que venha alguém amanhã te ofender de alguma forma, e Deus já está te preparando para isso. Amém? Não aceite a ofensa, não aceite a mágoa, para que você não se torne um homicida. E aqui eu acabo e vou até fechar, Romanos capítulo 6, versículo 23. Então a recompensa para quem é homicida é a morte, da mesma forma a recompensa para quem odeia é isso, porque o que diz a Bíblia é, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lembra do que diz lá onde a gente começamos, lá em 1 João, que quem tem ódio, quem tem mágoa no coração ou raiva do irmão, não tem nele o que? A vida eterna. Então se não tem a vida, o que a pessoa tem? A morte. Se a pessoa chegar a morrer dessa forma, ela não recebe, ela não herda a salvação, ela não vai para o céu. E a gente precisa preservar o nosso coração, porque o mais importante, irmão, o que há de mais valor na nossa vida é o Espírito de Deus, e que a gente não perca esse Espírito por causa de um ressentimento, por causa de uma mágoa. Aí ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor, que você tenha a vida eterna e que você possa liberar o perdão para quem precisa e guardar o seu coração para que você não venha se ofender e assassinar ninguém na sua vida. Amém, Jesus? Você que trouxe a sua fidelidade, prepara aí que o Espírito Santo de Deus